Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 19, a gente vai encerrar com chave de ouro Reino Animalia, porque aqui a gente vai falar das últimas ordens, ou desculpa, das últimas classes do Reino Animalia, ou seja, os répteis, as aves e vamos chegar em nós mamíferos. Sem mais demoras, vamos para o primeiro slide. Então, já nesse primeiro slide, eu quero falar para vocês sobre os répteis, né? Réptil significa rastejar. Então, os répteis são os animais vertebrados que rastejam. E, sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa nos répteis, a gente pensa realmente em animais rastejantes, como, por exemplo, o jacaré, o crocodilo, né? As mais diversas espécies de lagartos, a cobra, enfim, são animais vertebrados rastejantes. Eu quero falar para vocês também que os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente a terra firme. Quem foram os primeiros vertebrados a se aventurar na terra firme? Os primeiros vertebrados a se aventurar na terra firme foram justamente os vertebrados que eu expliquei para vocês na aula passada, os anfíbios. Mas apesar dos anfíbios terem sido os primeiros a invadir a terra firme, os anfíbios não conseguiram conquistar a terra firme, né? Visto que os anfíbios eles têm a pele permeável, eles precisam da água para reprodução, a larva deles, que é o girino, né? É aquática. Então, por conta o ovo não tem casca e não tem bolsa amniótica, e por conta de todos esses problemas morfofisiológicos, os anfíbios não conseguiram conquistar a terra firme. Todos esses problemas que os anfíbios possuíam, os répteis conseguiram superar. Nós vamos ver no decorrer da explicação. De tal forma que eu posso falar para vocês que os répteis foram, sim, os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente a terra firme, ok? Então, os répteis são divididos em 4 ordens, é assim, né? É a classe dos répteis, e a classe dos répteis é dividida em ordens, né? E as ordens são divididas em famílias, né? E as famílias em gêneros e gêneros em espécies, ok? Beleza? Então, vamos lá. No caso dos répteis, da classe dos répteis, nós temos 4 ordens, que são os escamatas. Quem são os escamatas? Os escamatas são as serpentes, né? Que a gente chama de ofídeos, né? E os lagartos, que a gente chama de sauros. Então, as serpentes e os lagartos, em conjunto, formam a ordem dos escamatas, que, sem sombra de dúvidas, é a ordem que tem mais diversidade de espécies, né? A gente tem uma diversidade muito grande de lagartos e a gente também tem uma diversidade muito grande de cobras, ou seja, de serpentes, né? Mas nós também temos a ordem dos crocodilianos, né? Os crocodilianos, que é o jacaré, o crocodilo, né? E os gaviais. Os gaviais, eles são muito parecidos com o jacaré, só porque eles têm um focinho bem estreitinho, ok? O jacaré é muito típico aqui do Brasil, né? A Mata Atlântica, o Pantanal Mato Grossense, né? Tem o jacaré pantaneiro, na Mata Atlântica tem o jacaré de papo amarelo, né? Então o jacaré é muito comum aqui da fauna brasileira. Agora, os crocodilos, eles são as mais comuns ali nos Estados Unidos, na região da Flórida, nos Estados Unidos, ou também na Austrália. Então ali a gente é mais comum encontrar os crocodilos, ok? E os gaviais ali na região do Egito, né, do Rio Nilo, ali a gente encontra os gaviais, ok? E os rincocéfalos? O rincocéfalo, eles é uma ordem que reúne apenas os tuatara. Os tuatara, eu devia ter trazido a imagem, mas ele parece muito com um lagarto, né? O tuatara, ele é exclusivo da Nova Zelândia, então só na Nova Zelândia que tem tuataras. Então, quando eu penso em rincocéfalo, eu penso nos tuataras. E os tuataras só tem lá exclusivo da Nova Zelândia, ou seja, uma espécie endêmica da Nova Zelândia. Endêmica, entenda que só tem lá, ok? Mas vamos avançar nos nossos estudos reptilianos.
Então vamos falar das características dos répteis. Primeira característica, pele seca, né? Então já é bom para viver na terra firme. Os anfíbios tinham uma pele úmida, né? Uma pele permeável. Então aqui a pele é seca, né? Impermeável, que é protegida contra a dessecação, né? Contra a desidratação. Então a pele é seca, mas por que ela é seca? Porque ela tem uma camada espessa de queratina, tem uma espessa camada córnea. Essa espessa camada córnea ou seja, uma espessa camada de uma proteína impermeabilizante chamada de queratina, a mesma proteína que forma nossos cabelos, nossos pelos, nossas unhas também, ok? E essa espessa camada córnea, né? Nos escamatas, entenda, nas serpentes e nos lagartos, essa espessa camada córnea, né, vai formar escamas epidérmicas, ok? Escamas epidérmicas. Já nos crocodilianos, essa camada córnea vai formar placas córneas. Se for ver no dorso do crocodilo, também na barriga, no ventre do crocodilo, do jacaré também, nós vamos ver placas córneas, placas resistentes, duras, ok? Que serve como uma carapaça. E essa camada córnea, né, juntamente com uma estrutura óssea, vai formar uma carapaça óssea dos quelônios. Quando eu falo dos quelônios, eu não coloquei quelônio ali não no slide anterior. Será se eu pulei os quelônios? Ah, pessoal, pulei os quelônios, ó. Então são 4 ordens, né? Os escamatas, que são as serpentes e os lagartos, os crocodilianos, que são os jacarés, os crocodilos e os gaviais, o rincocéfalo, que são os tuatara, e os quelônios. Os quelônios são as tartarugas, que são de água doce e marinhas, os cágados, que a gente tem muito aqui em picos, né, aí no Rio Guaribas e em lagos pantanosos que a gente tem também, né? E os cágados que são de água doce e os jabutis que são de terra firme. Muitas pessoas, inclusive, criam jabutis, mas é um animal silvestre, não pode criá-los em casa, só com autorização do IBAMA, né? Então os quelônios são tartarugas, cágados e jabutis. Voltemos. Então, nos quelônios, essas placas córneas se fundem ao esqueleto, formando uma carapaça óssea, né, típica dos quelônios, típica do jabuti, do cágado e da tartaruga, ok? O esqueleto é mais resistente em relação ao dos anfíbios, ou seja, o esqueleto dos répteis é mais resistente, mais duro do que o esqueleto dos anfíbios. A respiração é pulmonar e o pulmão é bem eficiente, não precisa da pele, né? Porque os anfíbios respiram pulmão e pele, por isso que a pele é permeável e sujeita à desidratação. Aqui não, o pulmão é bem eficiente e desobriga a pele da função de respirar, por isso que a pele é seca. Então é bom porque fica protegido da desidratação, ou seja, é bom para viver na terra firme, né? O coração com 3 ou 4 cavidades. Na verdade, apenas nos crocodilianos o coração tem 4 cavidades. Então, os crocodilianos, ou seja, o crocodilo, o jacaré, os gaviais, eles têm um coração tal e qual o meu coração, tal e qual o coração de vocês. Ou seja, um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, mas só os crocodilianos. Os outros répteis têm, ou seja, as serpentes, os lagartos, né? Os quelônios, os outros répteis têm um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um único ventrículo, ok? E a reprodução dos répteis? A fecundação é interna, ou seja, o encontro dos gametas acontece dentro do corpo da mãe e não no ambiente, como acontecia com os anfíbios. E dessa fecundação
forma-se um embrião, o embrião fica dentro de um ovo, então eles são ovíparos, né? E eles fazem a postura desse ovo. E esse ovo tem casca e também tem uma bolsa de líquido para proteger o embrião da dessecação, que é a bolsa amniótica. Então, ter ovo com casca, ou casca de couro, ou casca de calcário, né? É uma proteção contra a desidratação. E também tem uma bolsa líquida, bolsa amniótica, também protege o embrião de uma dessecação. Portanto, tudo isso são outras adaptações que surgiram nos anfíbios, permitindo que esse grupo, nos répteis, surgisse nos répteis, permitisse que esse grupo, diferentemente dos anfíbios, conseguissem conquistar a terra firme. Vamos que vamos. Então, pessoal, vou falar agora para vocês das aves, né? Então, as aves são os vertebrados com a superfície do corpo revestida de penas. Então, eu acho que quando a gente pensa nas aves, a primeira coisa que a gente pensa é a superfície do corpo repleta de penas, né? Assim, quando a gente pensa em nós mamíferos, a gente pensa logo nos pelos também, né? Mas enfim, vamos pensar nas aves. Então, as aves são os vertebrados com a superfície do corpo revestida de penas. Essas penas que são muito importantes porque dão uma proteção mecânica, né? Uma proteção contra choques a essas aves e também protege as aves do frio, né? Então, é muito importante, portanto. E, enfim, mas outra característica das aves é as adaptações ao voo. Então, as aves se caracterizam por poder voar. Lógico que nem todas as aves voam. O avestruz lá da África, a ema aqui de nosso cerrado, o emu lá da Austrália, né, que são aves muito grandes e com as asinhas atrofiadas, elas não voam, né? Também o pinguim, né, adaptado para nadar, mas a imensa maioria das aves voam e elas voam porque elas têm excelentes adaptações ao voo. Quais são essas adaptações ao voo? Membros anteriores transformadas em asas, né? Os ossos pneumáticos, ou seja, os ossos são ocos, consequentemente o animal fica mais leve, né? Mas apesar desses ossos serem ocos e consequentemente o animal fica mais leve, esses ossos são bem resistentes, viu? Eles têm soldaduras especiais que tornam esse osso bem resistente, apesar de ser oco. Eles não têm dentes, né? Em vez de dente tem bico, para não ter peso a mais, então é bom para voar. E também sem bexiga urinária, para não armazenar a urina, para não ficar pesado, também dificultar o voo. Okay? Então, essas são umas de outras, de muitas características, aqui, as que eu achei mais importante para destacar, de características que as aves têm para voar. Também tem o corpo aerodinâmico, né? O corpo aerodinâmico, o corpo é próprio para romper a resistência do ar e facilitar o voo. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, as características das aves. Tem a superfície do corpo coberta de penas, já falei isso para vocês, né? Os membros anteriores formados na forma de asas, que é uma adaptação ao voo. Características do sistema digestório. Eles têm um bico córneo, né? Então, em vez de ter dente, eles vão ter um bico. Eles vão ter um papo aqui na região do esôfago, porque eles vão comendo e vão armazenando a comida no papo, para a comida ir amolecendo, já que eles não têm dentes, né? E também é bom que a ave vai para o solo, aí enche o papo, aí vai para cima da árvore para poder fazer a digestão dessa comida protegida, porque quando ela está no solo, ela está desprotegida, o predador pode ir lá e pegar a ave. Então a ave enche o papo para ir para cima e ali para a árvore, né, para os galhos. Então, um estômago químico que a gente chama de proventrículo, que é o estômago igual ao estômago da gente, né? Um estômago químico, onde acontece a digestão das coisas através de reações químicas. E também tem um estômago mecânico, que é a moela, né? A moela é um estômago mecânico, porque ele vai triturando o alimento através da contração do músculo. Isso compensa a ausência dos dentes. E também o sistema digestório termina em uma cloaca, né?
Nosso sistema digestório termina em um ânus, o nosso, mas o das aves não termina no ânus, termina numa cloaca. O dos répteis e o dos anfíbios também terminam em cloacas, ok? Os pulmões são com sacos aéreos, né? Então, os pulmões das aves, eu acho que não vai ser possível mostrar aqui, mas os pulmões são com sacos aéreos, acaba não tendo os pulmões aqui. E esse saco aéreo, esse pulmão com saco, são expansões do pulmão, esses sacos aéreos, deixa a ave menos densa. E por ficar menos densa, facilita o voo. E também o saco aéreo, ele serve para roubar o calor produzido no metabolismo, para esse calor ser eliminado com a respiração. Então é muito importante esses sacos aéreos. O coração tem 4 cavidades, que nem o nosso, então, e que nem o dos crocodilos. Os crocodilos têm coração com 4 cavidades, né? Os outros répteis não, os outros répteis é 3 cavidades. Anfíbios também é 3 cavidades. O dos peixes, 2 cavidades. Então, quem tem 4 cavidades? Os crocodilianos, as aves e os mamíferos. Os crocodilianos, as aves e os mamíferos são agraciados com corações com 4 cavidades, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, tranquilo? E a reprodução, logicamente que as aves têm fecundação interna, ou seja, o gameta masculino se encontra com o gameta feminino no corpo da fêmea, e todas as aves são ovíparas, né? Ou seja, eles fazem a postura de ovos, e esses ovos, lógico, que tem uma casca de calcário, né? E o embrião fica protegido lá dentro na bolsa amniótica, né? Uma bolsa de água. Excelentes adaptações à vida no ambiente terrestre. Os répteis já tinham isso, ok? Quem não tinha isso eram os anfíbios. Vamos para o próximo slide, onde eu vou falar de nós mamíferos. Então, os mamíferos. Quais são as novidades evolutivas que surgiram na gente, né? Que os outros vertebrados não possuíam? Pelos, né? Quando a gente pensa em mamíferos são cobertos totalmente ou parcialmente por pelos, né? Os pelos que aqui na região de cima a gente chama, região da cabeça, né? A gente chama de cabelo, né? Mas isso tudo é pelo, né? Então, os pelos é uma característica aí dos mamíferos. Outra, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas para a gente suar, e o suor é importante para a gente eliminar o excesso de calor que a gente produz nas nossas atividades. E também glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas são importantes para lubrificar os pelos e os cabelos, senão os pelos e os cabelos iam ficar tão ressecados que iam quebrar. Okay? Então, nós, mamíferos, foi na gente que surgiu as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, né? Hemácias anucleadas, ou seja, hemácias são os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos de nós, mamíferos, são células sem núcleo. Dos outros vertebrados, os glóbulos vermelhos são células com núcleo. Esses glóbulos vermelhos, que são sem núcleo na gente e com núcleo nos outros vertebrados, ou seja, nos peixes, nos anfíbios, nos répteis e nas aves, eles servem para transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Heterodontia, a diafragma. O músculo diafragmático, ele é um músculo que separa o tórax do abdômen. Okay? Eu tenho o tronco é dividido em tórax e abdômen. O que separa o tórax do abdômen é o músculo diafragmático. E só nós, mamíferos, temos músculos diafragmáticos. Os répteis têm apenas intercostais, que levantam as costelas. Nós temos intercostais e diafragma para ventilar os pulmões. Então, a gente tem uma ventilação pulmonar bem mais eficiente. Inclusive, a respiração correta é a respiração diafragmática, né? Você respirar com o diafragma e não levantando as costelas. Enfim, vamos lá. Heterodontia também é uma característica dos mamíferos, ou seja, a gente tem dentes diferentes um do outro. Nós temos os incisivos, que são esses dentes da frente, que servem para cortar. Nós temos os caninos, que servem para rasgar. Nós temos os premolares e molares, que servem para triturar, né? No caso de nós, seres humanos, né, Homo sapiens, sapiens, e também todos os primatas do Velho Mundo, né? Ou seja, todos os primatas da África, eles têm 32 dentes, né? 16 em cima, 16 embaixo.
Agora, os primatas do Novo Mundo, ou seja, da América do Sul, eles têm 18 dentes em cima e 18 dentes embaixo. Só uma curiosidade aí, curiosidade, né? Mas uma característica de nós mamíferos é a heterodontia, né? Dentes diferentes um do outro. E, logicamente, foi em nós mamíferos que surgiu a placenta, uma placenta verdadeira, a placenta que permite as trocas de nutrientes, as trocas entre a mãe e o feto, né? E o filho. A mãe passa nutrientes, passa anticorpos para o filho, passa oxigênio para o filho e recolhe do filho os restos do metabolismo. E os mamíferos têm glândulas mamárias, né? O que caracteriza nós mamíferos é ter glândulas mamárias, ok? Para produzir o leite, para amamentar aí a prole, os filhotes, né? Vamos para o último slide. Então, nesse último slide, eu quero dizer para vocês que nós, mamíferos, somos divididos em 3 subclasses, né? Classe dos mamíferos, e a classe dos mamíferos é dividida em 3 subclasses, que são os prototérios, os metatérios e os eutérios. Os prototérios, galera, eles são os mamíferos que põem ovos. São os mamíferos ovíparos. Esses são os mamíferos que não têm placenta, né? Porque eles são que nem as aves, ou seja, eles põem ovos, e eles têm cloaca, né? Não tem ânus, tem cloaca. Que estranho, professor. Eles são os monotremados. Então, os prototérios reúnem os mamíferos ovíparos, né? Portanto, não tem placenta, né? E a gente chama eles de monotremados. E nada mais é do que o ornitorrinco e a equidna, ornitorrinco, né? O ornitorrinco e a equidna, que eles são típicos ali da Austrália, da Nova Zelândia e da Nova Guiné. É ali onde estão esses monotremados, esses mamíferos que põem ovos, né? Mamíferos que põem ovos. Bem diferente, o ornitorrinco, ele tem um bico de pato, tem umas patas de pato, mas tem pelos que nem mamíferos, põe ovos que nem pato, né? Mas amamentam que nem nós mamíferos, é uma coisa bem diferente, o ornitorrinco. Aí nós temos os metatérios, né? Que reúnem os mamíferos com uma placenta rudimentar, uma placenta rústica, né? Tanto é que o embrião passa pouco tempo no útero da mãe, depois ele abandona o útero e vai para uma bolsa no abdômen que a gente chama de marsúpio. Justamente, os metatérios são os marsupiais, né? Onde a gente tem muito marsupial é na Austrália. A fauna da Austrália é basicamente só de marsupiais. Um bom exemplo é o canguru. Então, o canguru é um monotremado, ou seja, tem é um metatério, né? Ou seja, é um marsupial, tem uma placenta muito rudimentar, o embrião passa pouco tempo no útero e logo vai para o marsúpio, para essa bolsa, onde completa o resto do desenvolvimento, né? Dentro do marsúpio tem as glândulas mamárias. Olha, então é o canguru e várias outras espécies de marsupiais que existe na Austrália, mas existe também um marsupial aqui na América do Sul, que é o gambá, que o gambá também é um marsupial. O marsupial da gente é o gambá. E lá na Austrália, o canguru, diversas espécies de canguru, tem canguru até arborícola, tem canguru que vive até em cima de árvores, ok? E os eutérios? Os eutérios reúnem os mamíferos que têm placenta verdadeira. Corresponde a 98% de todos os mamíferos. 98% de todos os mamíferos são eutérios, com placenta verdadeira, onde o desenvolvimento embrionário fetal começa no útero e termina no útero. Eu, por exemplo, sou um eutério, vocês também são eutérios, e 98% dos mamíferos são eutérios. Então, corresponde a imensa maioria dos mamíferos, como nós humanos, o cachorro, o gato, o leão, o tigre, a raposa, enfim, né? O morcego, por que não? A baleia, né? Enfim, é um mamífero bem diverso, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre reino animal. Hoje a gente fecha com chave de ouro o reino animal.
falando justamente de nós mamíferos. Tchau, pessoal, até a próxima oportunidade.